Bom, então, começando aqui devagarinho, agradecendo a presença de todos. Então, nosso bate-papo aí é a respeito de cirurgia guiada, como começar com a cirurgia guiada. Então, antes de começar a falar dos preparativos, da sequência, eu queria falar um pouquinho, para quem não me conhece, né? Meu nome é Pedro, deixa eu passar aqui. Sou CEO aqui do meu Planning Center, né? Sou sócio junto com o Diego Zimmermann, que talvez a maioria de vocês conheçam, um dos maiores nomes aí da odontologia no Brasil, junto com o Luca também. E eu sou CEO aqui do meu Planning, né? Sou colega, então fiz implante acho que há 15 anos atrás, por aí. Sou péssimo de data. Prótese, né? E aí tem um curso para de Exocad, de Exoplan, né? Tanto para Exocad para dentistas e o Masterizando Exoplan, onde a gente ensina a utilizar esses softwares. Também participo como professor assistente dos cursos do Diego lá no Inero, tá? Então, Master Digital e também atualização de implantodontia digital. São cursos do Inero, um instituto aqui do Rio, tá? Que são coordenados pelo Diego Zimmermann, né? Meu sócio aqui no Planning, e professor, né? Enfim, uma das maiores referências aí da implantodontia no país, tá? Bom, e para quem não conhece a empresa, né, o meu Planning Center, a gente é uma central de planejamento, né? A gente já vem com um trabalho aí, não com esse nome, mas somando a empresa anterior, que a gente trabalhava numa empresa chamada Smart Solutions. Então a gente já está indo para quase uma década de trabalho com implantodontia guiada, né? Implantodontia digital. E a gente trouxe a mesma equipe. Depois, há 3 anos atrás, a gente abriu o meu Planning Center, uma empresa própria nossa. Depois que a gente fez um acordo lá com o pessoal da Smart. E trouxemos toda a equipe para cá. Então, a gente aqui tem 7, 8 implantodontistas no time, né? Somos eu, Diego Zimmermann, né? O Luca, Luiz Carlos Seixas, o Igor Paulinelli, a Carla Bastos, o Ralph, a Tayane, que é bucomaxilo. Então, assim, a gente tem uma equipe de colegas, né, que fazem, né, os planejamentos aqui do dia a dia, fora a equipe de CAD, né? Então, a gente tenta transferir nos nossos planejamentos, nas nossas ações, o conhecimento que a gente tem de cadeira, né? Que eu acho que é importante você saber quem está planejando os seus casos, né? E quem está por trás do planejamento, né? Do que está sendo feito, de que forma está sendo feito. Nada contra, mas a gente vê, às vezes, centrais de planejamento com técnicos planejando, né? Coisas de gênero, e aí a gente acaba acaba qualificando, né, a equipe aqui para entregar o melhor produto, no caso, o planejamento para vocês, assim como os guias, os insumos e tudo mais. Vocês não estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Deixa eu melhorar o som aqui. Estão me ouvindo? Tá melhor agora o áudio? Opa. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Então vamos começar, de fato. Bom, falando um pouquinho do planning, bem breve, tá? Então a gente já tem deixa eu tirar vocês aqui na minha frente. Então, a gente já tem uma estrutura bem consolidada. A empresa é do Rio, né, pessoal? Mais 60% dos nossos clientes são de fora do Rio, tá? Então, a gente atende o Brasil inteiro. A gente tenta trabalhar sempre com os melhores insumos que o mercado tem, as melhores resinas, sabe? Os melhores materiais para fresagem. Software também, a gente trabalha aqui com Implant Studio, os softwares da Trishape e também os softwares da Exocad, né, do DentalCAD, o Exoplan. Além da tentar sempre também trabalhar com o maior padrão de impressão 3D, né, pessoal? Por exemplo, há 8 anos atrás, o Diego já tinha trazido aqui para o Brasil uma Moonray, né, uma Sprint Ray da Moonray, um modelo anterior a esse aqui que vocês estão vendo na imagem, que é o que a gente até trabalha hoje, mas há bastante tempo, então antes mesmo da Sim voltar com a Sprint Ray, com a parceria aqui para o Brasil, então há muito tempo a gente vem investindo, só para vocês terem noção, assim, não é que seja muito dinheiro, porque não é, mas uma impressora DLP desse naipe aqui custa algo em torno de 50 mil, 60 mil reais. E assim, não dá para comparar com uma N-Cube que é de 2 mil reais, 3 mil reais, sabe? Então,
não é razoável você esperar o mesmo padrão de resultado, a mesma qualidade razoável, um equipamento que custa 60, um equipamento que custa 2, né? Então a gente tenta sempre ter o máximo de padrão, o máximo de qualidade dentro da escala, né, que o planning acaba atingindo, mas a gente está sempre tentando investir para oferecer o melhor. Obviamente, problemas sempre acontecem, né? Mas a gente também está sempre tentando resolvê-los aí da melhor forma. Então, a gente já comentou sobre o know-how, né, do time, a gente já está quase uma década, né, de odontologia digital aí, trabalhando com isso, tá? O suporte técnico, né, os planejamentos são feitos por dentistas, são feitos por implantodontistas, tá? E a questão dos prazos, que a gente vem tentando encurtar cada vez mais, inclusive mais recentemente a gente criou um prazo de urgência, às 48 horas, no intuito de tentar deixar isso tudo mais ágil, principalmente porque o que eu falei, 60% dos nossos clientes são de fora do Rio, né? Então a gente precisa ter essa agilidade, tanto para Sedex, Sedex 10 ou TAM Cargo, Azul Cargo, enfim, a gente tenta a logística mais ágil, tanto interna quanto de transporte, para atender o cliente da melhor forma, tá? Então, antes de começar a falar da guiada propriamente dita, só um panorama geral de como, quando você vai trabalhar com um planning center, né, com uma central de planejamento, qual é o workflow, né? Qual é o fluxo de trabalho, uma visão geral, uma visão panorâmica da sequência de ações, né? Então, a primeira delas é a realização dos exames, né? Então, você vai pedir para o paciente ir na radiologia ou fazer os exames na sua clínica, se você tiver um tomógrafo, se você tiver um scanner, ou um dos dois, enfim. O paciente, o primeiro passo, né, é fazer os exames. Então, a gente tem, na aula aqui na sequência, a gente vai falar um pouquinho de preparo de paciente, como funcionam os exames, mas quando vocês forem mandar um caso para a gente, principalmente se não for tão óbvio, um caso tão simples, a gente tem um atendimento onde eu te explico, esse atendimento, os exames que você vai precisar para aquele caso. Então, você está com um caso, pode mandar uma foto, manda uma panorâmica, ou manda o que tiver, uma descrição, e a gente já faz um ping-pong para que você não precisa repetir exame, para que não tenha que fazer o paciente voltar em radiologia ou precisar refazer alguma coisa, ter algum retrabalho. Só você dá uma informação para a gente que a gente faz um ping-pong ali rapidinho antes de você, de fato, fazer os exames. Então, feito isso, feito a parte de data, que a gente chama, né, a parte de exames propriamente ditos, a gente vai enviar, vocês vão enviar esse pedido para a gente pelo nosso site. Então, a gente tem um portal, que é o meuplanningcenter.com, e lá você consegue, né, fazer o upload dos exames que você pegou da radiologia, tá? E também vai falar para a gente as informações técnicas sobre o planejamento, né? O que você quer que seja feito para o caso, o que você pensou para o caso, que tipo de prótese, qual é o kit que você usa, além das questões administrativas, né? Como você quer que eu envie isso para você, para onde eu vou cobrar, para qual endereço eu vou enviar. Então, nesse site você envia, nesse portal você envia para a gente todas essas informações, de modo que você investe um pouquinho mais de tempo nesse início, né? Não é um WhatsApp, não é um e-transfer, é uma plataforma, mas depois disso o caso ganha muita agilidade, porque ali a gente compila todas as informações que a gente precisa para fazer o planejamento de modo mais assertivo e mais ágil para vocês, tá? Então, no terceiro momento, o time de implantodontistas vai gravar um vídeo do caso, né? A gente trabalha 100% dos casos com vídeos dos casos montados e planejados e gravados, comentados para vocês, com implantodontistas, tá? Isso é o maior diferencial da empresa, com certeza. E não é um implantodontista de computador, né, pessoal? Todo mundo opera, tem consultório, trabalha, opera, ou em curso, ou em consultório, ou em especializações, enfim. Então a gente tem a expertise de fazer, ver o que dá errado, ver o que dá certo, né? E provar, sentir na carne, né? Então não são teóricos falando sobre o assunto. A gente vive isso de fato no nosso dia a dia, tá? E aí você vai receber por e-mail isso. Então, depois que você assistir o vídeo por e-mail, você vai dar um OK para aprovação do projeto, ou eventualmente pedir alguma alteração, tirar alguma dúvida. Isso vai por e-mail. Depois de aprovado, a gente vai preparar o guia, preparar o provisório, preparar o que for, o trabalho, né, o encerramento, o modelo, enfim, e vai mandar para vocês. Então a gente tem as opções que eu já antecipei, né? Para os municípios do Rio a gente trabalha com motoboy, até por conta do planning mesmo, fica sem custo para o cliente, mas a gente também trabalha com Sedex, em modalidade Sedex, e também trabalha com avião, né? Tancarga, Azul Cargo, normalmente essas duas, Tancarga e Azul Cargo, para pessoal de região mais remota ou uma urgência maior, né? Dependendo da localização. Então, depois que a gente envia, é só correr para o abraço, é só operar o paciente. A gente tem um esqueminha de conferência quando recebe o guia, a gente pede para conferir o relatório, que é feito com muito carinho, com muito print, a gente bota as informações manualmente no relatório, além do vídeo, né? A gente faz um relatório para você com caso, com print, com informações escritas manualmente, então a gente pede para olhar o relatório com carinho.
E também para testar o guia, né? Pega o kit antes da cirurgia, vê se a anilha está certa, vê se está passando tudo direitinho. A gente tem uma checagem na bancada antes de empacotar tudo, mas eventualmente falhas acontecem, né? Então a gente sempre pede para verificar, para testar o guia antes de fato ir para a cirurgia para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? Então, de modo geral, esse é o workflow, pessoal. No Planning Center, né? No caso, você terceirizando, você mandando esse caso para ser planejado aqui no meu Planning Center. Então, agora falando do que de fato interessa, né? Como a gente vai começar a trabalhar os nossos casos de cirurgia guiada no seu consultório. De um modo geral, aqui eu vou falar, seja você mandando para o meu Planning Center ou com outro Planning Center, que eu não sugiro que mande para o nosso, ou para você fazer sozinho. Então, é uma visão geral sobre a implantologia digital que a gente vai passar aqui, tá? Então, 4 passos de um modo simples, tá? O primeiro chama de data, que é do inglês, mas quer dizer exames aqui, dados, né? Então, são os exames do nosso paciente, a primeira etapa. Depois que se tem todos os exames necessários, o segundo passo é o planejamento do caso. Então, vou passar por todas essas etapas ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, depois que o planejamento está definido, aprovado pelo cirurgião ou aprovado pelo cliente, enfim, a gente vai para manufatura, né, para impressão, para fresagem, né, para a manufatura, de fato, a parte de CAM, de fato, né, dos casos, né, com as impressões, por exemplo, no caso de um guia impresso, tá? E por último, a cirurgia. Então, ao longo do bate-papo, eu vou começar falando um pouco sobre os exames, o preparo, os cuidados que tem que se ter para cada tipo de caso. Depois a gente vai falar um pouquinho, mostrar um pouquinho de como a gente pode trabalhar o planejamento aqui no caso, no meu Planning Center, tá? Depois um pouquinho de impressão. E por último, um pouquinho de cirurgia, casos clínicos. Vou manobrando aqui também dentro do tempo que a gente tem, até para também deixar, não ficar muito monótono para vocês, tá? Então, começando pelos exames, pela informação, pela data. E aí, didaticamente, eu vou dividir em dois grupos. Vou dividir em casos dentossuportados e casos mucossuportados, ou seja, casos parciais, casos onde o paciente ainda tem vários dentes, ou tem dentes o bastante para apoiar um guia, dentes espalhados no arco para apoiar um guia, tá? Ou casos onde o paciente já não tem dente nenhum, ou tem tantos poucos dentes que eles não servem mais para a gente como referência, tá? Então, didaticamente, a gente separa nesses dois grandes grupos, tá? Então, começando pelo grupo dos casos dentossuportados, os guias dentossuportados, casos parciais, a gente trabalha sempre com 2 exames, tá? Com 2 informações. A gente sempre trabalha com tomografia e escaneamento. O que é esse nome aqui, DICOM, esse nome STL? Isso aqui é o formato da tomografia, se chama DICOM, e STL é o formato do escaneamento. É como se fosse o ponto PDF, como se fosse o ponto doc do Word, sabe? É a extensão, é o arquivo, é o tipo de arquivo que se trabalha. Quando a gente trabalha com tomografia, se chama DICOM. Quando a gente trabalha com escaneamento, a gente chama STL, tá bem? Então, de modo bem simples. Então, novamente, tomografia, a gente trabalha sempre com tomógrafos de feixe cônico. Isso aqui está cada vez mais em voga, vou falar um pouquinho mais adiante, no sentido de que tomógrafo não é tudo igual, pessoal. Faz uma diferença absurda a resolução do tomógrafo de um para outro, tomógrafo odontológico mesmo, tá? Então tem tomógrafos mais antigos no mercado. Quando a gente compara com imagens de um Morita, por exemplo, é covardia, tá? É altíssima resolução versus uma nuvem embaçada, tá? Então faz muita diferença a qualidade da toma, a gente fala um pouquinho disso na sequência. E os modelos digitais, que são os escaneamentos, né? Que é a aquisição, a digitalização da boca desse paciente, que também pode ser feita até de algumas formas diferentes, tá? Começando a falar da tomografia, existe um preparo, alguns cuidados que a gente tem que ter com a tomografia. Deixa eu só pegar o controle do ar-condicionado aqui, pessoal. Perdão, que a luz já está esquentando bastante aqui na minha testa. Pronto, perdão. Então, existem alguns cuidados com a tomografia, tá? Que a gente discorre sobre o assunto, porque faz muita diferença na hora de planejar os casos, consequentemente vai fazer diferença na qualidade do planejamento, do guia, do resultado final da cirurgia. O primeiro deles é o uso de expandex, tá? O uso de afastador labial invertido, técnica descrita pelo professor Januário. Então, isso aqui, pessoal, faz com que o lábio fique afastado da mucosa vestibular, de modo que tanto o software, a inteligência artificial do software, quanto eu, planejador, consiga enxergar
a mucosa vestibular tomografada sobrepondo-se à mucosa escaneada. Tá? Então, isso faz muita diferença na qualidade de alinhamento dos casos. Então, o primeiro cuidado é que sempre a tomografia para cirurgia guiada tem que ser feita com spandex. Isso faz muita importância. Tá? Infelizmente, as radiologias não sabem disso, não trabalham disso dessa forma. Então, você precisa prescrever para sua radiologia fazer dessa forma, beleza? Um outro detalhe é que precisa sempre estar em desoclusão, tá? Então, olha o que eu falei aqui sobre o escaneamento, ele aqui por essa linha azul, essa linha, acho que é azul essa cor aqui, e veja o que acontece, veja como bate certinho a coroa tomografada com a coroa escaneada, a linha bege, a linha azul aqui, melhor dizendo. Então, veja a mucosa vestibular como a mucosa vestibular escaneada, representada pela linha, coincide exatamente com a mucosa vestibular tomografada nessa radiotransparência intermediária. Olha o palato, aqui é uma mucosa palatina, com a radiotransparência intermediária, um palato bem espesso aqui nesse caso, e a linha batendo certinho na coroa e no palato. Então, é isso que garante para a gente a precisão da técnica. Isso aqui é o alicerce da técnica, é o que garante a precisão, é o que faz a cirurgia guiada ser o padrão ouro de implantodontia hoje no mundo. Então, já é consolidado, você já não tem mais margem para discussão, que quando a gente fala de posicionamento tridimensional de implante, o padrão ouro hoje é cirurgia guiada, é planejamento virtual, e é justamente esse alinhamento, essa fusão, esse match entre exames que garante a precisão da técnica. Então, aqui só mostrando o escaneamento e uma tomografia sobrepostas um com o outro, que é o que a gente faz na prática para planejar os casos, tá? Um outro detalhe, que é o que eu vinha falando sobre resolução, pessoal, tem um nome bonito para isso que chama voxel. Voxel talvez você nunca tenha ouvido falar, mas pixel você já ouviu. Lembra antigamente nas máquinas digitais que falava que era uma máquina de 10 megapixels, 40 megapixels, lembra disso? O que é o pixel? O pixel é um pontinho, né? Que vai dar a resolução da foto. Então, o que é o voxel? O voxel é o pixel 3D, entendeu? É o pixel em 3 dimensões. Então, o voxel, quanto menor ele for, mais resolução a sua tomografia vai ver. Então, compara, por exemplo, a imagem que se tem na tomografia A, no corte A, com o que se tem no corte D, por exemplo. Isso aqui é só a diferença do tamanho do voxel. Quanto menor o voxel, maior a resolução que a nossa imagem vai ter. Tá legal? Isso aqui faz muita diferença e é basicamente em função da qualidade do tomógrafo, né, da resolução que o tomógrafo consegue atingir, tá bem? Então, algumas opções dentre as melhores que o mercado tem hoje, o Morita, o Prexon e o Open 3D, o AP3D, sendo, pela minha experiência, tá? Os que eu tenho visto melhor resultado são os exames do Morita, tá? É incrível. Está chegando ao ponto de mudar o protocolo de digitalização de pacientes, porque tem coisas que, em tese, eu não conseguiria com os tomógrafos, alinhamentos que eu não conseguiria, que eu precisaria mudar o protocolo, mas com o Morita funciona. Então, realmente faz muita diferença se na sua região houver essa possibilidade de alguma radiografia, de alguma radiologia ter um tomógrafo desse tipo, faz muita diferença, tá? Existem outras opções que não inviabilizam o uso, por exemplo, o iCat é um tomógrafo muito vendido, ele não vai atingir o mesmo nível de detalhamento, mas também não inviabiliza, tá? Então, se for exame bem feito, em desoclusão, com spandex, né, com um FOV do tamanho adequado, não vai inviabilizar necessariamente aí o procedimento, tá bem? O que eu vinha falando agora, a questão do FOV, que é o FOV nada mais é do que o tamanho, né, da obtenção da imagem, né, o corte que o aparelho vai fazer para pegar a área que a gente precisa. Então, por exemplo, se você pega um FOV pegando o crânio inteiro, a resolução do exame vai ficar mais baixa do que se você concentrar esse FOV só na arcada de trabalho, por exemplo. Então, a gente tem recomendado FOVs de 5x8, por exemplo, FOVs que peguem a arcada de trabalho e não mais do que isso, porque dessa forma a gente consegue ter uma imagem melhor dentro da possibilidade do equipamento, tá bem? Então, FOVs intermediários, que a gente chama FOVs de 5x8, qualquer coisa próxima a isso. Tá? Então, o que eu vinha falando da tomografia do DICOM, do DCM, né? Justamente o formato da tomografia. Quando você faz o exame, a radiologia te manda isso aqui, né? Esses cortes com as medições. Isso aqui não é o DICOM, pessoal. Isso aqui é um PDF, né? É uma imagem, né? Uma foto, né? Uma arte
com alguns cortes que foram tirados do DICOM. Então, a radiologia faz esses cortes, bota num papel e te manda, num PDF e te manda. Mas isso aqui não é o DICOM. Tá? O DICOM é essa sequência de arquivos, centenas de arquivos, tá? Que cada um, é como se cada um deles fosse a camada da tomografia. Então, quando eu tenho 300 camadas, eu reconstruo esse paciente 3D. Então, a radiologia normalmente vai te mandar isso aqui zipado, tá? Você vai baixar, zipado, e vai subir para o Planning Center zipado, por exemplo. Se você quiser manipular no seu computador esse DICOM, é só você deszipar e utilizar um software para abrir DICOM, para abrir tomografia. Como, por exemplo, o Blue Sky Bio, que inclusive serve para planejamentos também. Apesar da gente não utilizar ele como primeira escolha aqui no meu Planning Center, é possível planejar e não perde-se precisão em função disso, com o Blue Sky, por exemplo. Há outras possibilidades, tá bem? Então, seguindo, agora eu vou falar, falamos da tomografia, os cuidados que a gente tem que ter, então, resumindo bastante, tomógrafo com a maior resolução possível, em desoclusão, com afastamento de tecido mole, técnica do professor Januário. Basicamente, são esses os cuidados que a gente tem que ter. E agora a gente vai falar um pouquinho dos modelos, né? Que a gente tem duas formas de conseguir um modelo, de conseguir digitalizar a boca do nosso paciente. Ou a gente vai fazer de uma forma direta, que é escaneando a boca do paciente com o scanner intraoral, ou a gente vai fazer de uma forma indireta, que é moldando a boca do paciente e digitalizando esse gesso vazado, ou digitalizando essa moldagem. Então, com relação ao scanner intraoral, existem diversas opções no mercado e cada vez mais, isso é ótimo, né? Porque teoria do liberalismo econômico, né? Quanto mais empresas, mais concorrência, mais os valores tendem a baixar, né? Isso é a teoria da coisa. Mas a gente tem um mercado inundado e cada vez mais e entrando equipamentos chineses agora, que nem estão aqui, né, nesse slide, mas existe uma infinidade de scanners, né, e todos eles atendem, né, a precisão que a gente precisa. Uns vão fazer você ter essa imagem mais rápido, consegue escanear com mais velocidade, com menos erro, com menos falha, e outros vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, bem executado, né, a gente consegue trabalhar com qualquer scanner, com qualquer escaneamento realizado a partir de qualquer scanner. Tranquilo? Ou a gente trabalha de forma indireta, que não há demérito nenhum nisso. Então, você pode moldar o paciente, aí aqui, obviamente, eu estou falando de uma moldagem padrão. Não adianta moldar com alginato, com bolha, com gesso rasgado, porque aí a ideia de precisão se perde, não faz sentido. E o que eu recebo de moldagem digitalizada, a maioria é ruim. Então, assim, não adianta moldar e moldar de qualquer jeito. Agora, se você fizer uma baita moldagem com silicone de adição, todos os cuidados tomados, vazar isso com o cuidado devido, a proporção de gesso em pó e líquido correta, um procedimento para tirar as bolhas, uma manipulação a vácuo, de repente, ou uma vazagem bem bacaninha, e digitalizar esse modelo também serve para a gente. E a gente não perde em qualidade em função disso, pessoal. Tá? Funciona da mesmíssima forma, tá? Não há demérito nenhum nisso, beleza? Aqui no caso, foi ilustrando um scanner de bancada, né, digitalizando o modelo, beleza? Então, só para mostrar o que é o escaneamento, se vocês verem, o escaneamento ele se dá a partir de uma malha formada de inúmeros triângulos, pequenos triângulos. Então, esses pequenos triângulos vão se ligando e vão construindo uma malha 3D, vão construindo um objeto 3D. Tá? Então, é basicamente assim que esses scanners funcionam. Né? Eles projetam a luz e, a partir da reflexão dela, geram pequenos triângulos que vão formando a malha do paciente, né? A malha da boca do paciente, no caso. Tá? Então, vocês já devem ter visto, ou muitos de vocês já devem ter visto, que às vezes o scanner vem cinza e às vezes o scanner vem colorido. Isso aqui, pessoal, porque existem algumas linguagens, existem algumas extensões, alguns tipos de arquivo. Tá? O arquivo genérico, que serve para tudo, é o STL. Então, lembra que lá atrás eu falei que escaneamento a gente sempre trabalha com STL? Ele resolve tudo, ele serve para tudo. Só que ele não tem cor na informação dele. Então, nesse sentido, ele é um pouquinho limitado, porque ele não te dá informação de cor. Tá? Agora, existem
Por exemplo, cada scanner, cada empresa de scanner gera sua própria extensão e com a interface gráfica dela. Então, as cores dela, ou a reprodução de cores do ambiente intraoral dela. Então, tem várias, tem DCM, DXD, e aí por aí vai. Por exemplo, da Trishape, se alguém tiver scanner da Trishape, o Trios, ele gera .dcm. Então, depende da marca, vai gerar um tipo de arquivo. Mas todos eles geram STL. Tá? Então, você sempre vai dar preferência para trabalhar com STL, porque é a linguagem universal. Tá? E existem outras linguagens, outras extensões, que é PLY e OBJ, que também são coloridas, tá? Que servem para alguns scanners também. Dá para planejar também em cima disso, mas a linguagem universal é o STL, é ele que é aceito em todos os softwares, é ele que todos os planning centers vão trabalhar, tá bem? Então, voltando aqui só para fechar a questão do caso dentro suportado, a gente falou sobre tomografia, falou sobre escaneamento e como a gente junta essas duas malhas, tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha no cenário onde a gente não tem mais dente. Ou quando a gente tem tão poucos dentes que eles não servem para a gente alinhar. A gente não tem pontos o bastante, a gente não tem tripodismo necessário para fazer esse alinhamento de tomografia e escaneamento. Tá? Então, nesses casos, pessoal, por exemplo, o paciente tem um dente de cada lado, a dentição terminal, ou não há pontos o bastante para apoiar, para alinhar o caso, para determinar o alinhamento desse caso, a gente vai trabalhar com um protocolo de dupla tomografia, um protocolo de duplo DICOM, tá? Que nada mais é do que uma primeira, deixa eu voltar, uma primeira tomografia do paciente com uma prótese preparada em boca, e na sequência eu já te explico como você vai preparar essa prótese, e uma segunda tomografia só da prótese sozinha em cima do isopor. Então veja que isso aqui, prestem atenção, é totalmente contraintuitivo para o dentista. Não faz sentido na cabeça do dentista tomografar uma prótese, por exemplo. Só que não faz sentido até você ver como funciona a tecnologia. O que a gente consegue fazer com isso. Depois que você vê, e que vocês vão ver na sequência, passa a fazer sentido. Então, para pacientes edêntulos, a gente não escaneia o paciente. A gente trabalha com duas tomografias. Tá? Isso é foge um pouquinho da lógica, né, do dentista. Né? Só que a gente precisa ter uma prótese total como referência, ou uma prótese parcial, sem metal, né? Idealmente uma prótese total para fazer esse exame. Ah, Pedro, meu paciente não tem dente, não tem prótese total. A gente vai precisar fazer uma prótese total. Ah, Pedro, tem um dente de cada lado, os dentes estão muito comprometidos, então, de repente, você vai precisar tirar esses dentes, fazer uma prótese total e depois seguir com o protocolo de duplo DICO em cima dessa prótese total. Inclusive, do ponto de vista de planejamento. Porque, às vezes, o colega pega um modelo lá, um escaneamento com os dentes com um, um, uma dentição terminal, um colapso generalizado e sem DVO, assim, um caso complicadíssimo e simplesmente manda esse escaneamento para o Planning Center, aqui no caso para a gente. O que eu consigo fazer com isso? Muito pouco, porque eu não tenho referências o bastante para isso. Né? Esse caso vai aumentar DVO, não vai aumentar DVO? Sabe? Como é que está o corredor bucal desse paciente? A altura dos dentes? Eu não consigo planejar a partir do nada, preciso de referências. Então, nesses casos onde o paciente já não tem dentes, ou nesses casos onde a dentição está completamente comprometida, talvez o caminho seja você fazer uma prótese total, uma montagem de dentes, acrilizar essa montagem de dentes, para que se tenha tanto guia quanto a referência protética para planejar esse caso corretamente, tá bem? Isso aqui é fundamental, pessoal. Então, quando eu falei que a prótese precisa de um preparo especial, tá? Aqui, no caso, é uma prótese de mandíbula. Então, o que a gente faz? A gente faz 5 marcações na flange vestibular da prótese. Então, pega uma fresa esférica. Deixa eu só ver aqui que alguém desmutou. Deixa eu voltar. Então, ó, deixa eu mostrar aqui.
olha só, pega uma fresa esférica e faz pequenas marcações na flange vestibular, afunda um pouquinho, uma marcação bem pequena, pessoal, não precisa ser grande, é um pontinho, tá? O tamanho da fresa pequena. E veja só a profundidade, ó. E aí pode preencher ou com guta ou com uma resina, aqui no caso essa NT Premium, uma resina barata, R$ 40, R$ 43, da cor da prótese, tá? E preenche, porque quando a gente for tomografar essa prótese, você vai ver que aparece essas marcações, já vou mostrar na sequência, tá bem? Então esse é o preparo que a gente tem que ter. Além disso, deixa eu voltar aqui, vou mostrar o escaneamento aqui antes. Além disso, a gente vai precisar fazer um registro. Pode ser de silicone, conforme eu mostrei aqui, ou em Duralay, 3 pontos de Duralay, por exemplo, posterior e anterior. Por quê? Porque eu preciso dessa prótese comprimida, dessa prótese estável, estabilizada contra a mucosa, seja da mandíbula, seja da maxila. Se você não fizer com registro, na hora do exame, a prótese vai sair do lugar. Ou o paciente vai morder o anteparo do tomógrafo e vai deslocar a prótese, ou a prótese vai soltar, ou a língua dele vai empurrar. Então, é fundamental nesse preparo dos pacientes edêntulos fazer um registro, tá? Para o paciente ir na radiologia com esse registro. E o outro aspecto fundamental é que a gente precisa estar com essa prótese reembasada. Então, por exemplo, se é uma prótese antiga, porém, ela serve como uma boa referência protética para planejar o caso, ela está ok, você pode reembasar essa prótese em boca, tá? E fazer esse preparo com marcações e registro. Agora, se for uma prótese total muito antiga, inválida, insuficiente, deficitária, o ideal é que você faça uma nova prótese, porque senão o guia não vai funcionar, ou a gente não vai ter a melhor referência protética, ou as duas coisas. Tá bem? Então fica essa ressalva. Vou voltar lá. Então, como é que é feito o exame? A gente primeiro faz a tomada da prótese total do paciente com as marcações em boca, tá? Então, no caso aqui foi feita uma duplicação, né? O colega fez uma duplicação, mas veja como é que ele está levando em boca o conjunto da prótese com registro, tá vendo? Está tomografando esse paciente com esse conjunto em boca. Depois o radiologista vai fazer o quê? Ele vai tirar esse conjunto da boca do paciente, vai tirar o registro fora e vai tomografar sozinho a prótese em cima de um isopor. Estão vendo aqui a imagem? Então, são duas tomografias, por isso que o protocolo se chama duplo DICOM. Aproveitando, a gente tem um PDF específico para duplo DICOM, onde a gente fala os cuidados que tanto o colega quanto a radiologia precisam ter com esse exame, porque é um exame sensível, precisa ter um preparo bem ajustado. Então, a gente tem um PDF, a gente pode mandar para vocês aí como brinde esse PDF, só entrar em contato conosco pedindo que a gente fornece para vocês aí. Ok? Então, vou passar. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, vou até passar isso aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, que eu tenho a prótese tomografada, é uma reconstrução 3D da prótese, está vendo aqui? E veja aqui que eu tenho os pontinhos aparecer. Perdão, eu tenho os pontinhos de resina que você fez a marcação aparecendo nela. E quando eu pego a tomografia do paciente com a prótese em boca, eu mudo um pouquinho a segmentação, eu também consigo ver os pontinhos. Então, o que a gente faz e o software faz? A gente junta a primeira tomada, que é essa reconstrução, a reconstrução da prótese total do paciente, com o osso do paciente. E aí eu tenho a prótese alinhada com a mandíbula dele, ou seja, eu tenho dente e tenho osso, ou seja, eu tenho o escaneamento, né, e a tomografia do caso parcial, do caso dentro suportado. É assim que a gente traduz isso para um caso edento. Então, só mostrando rapidinho que a gente tem a tomografia do paciente, a gente tem os pontos e tem o registro da imagem, né? E quando a gente vai alinhar isso tudo, através dos pontos, a gente consegue fazer essa reconstrução. Então, olha lá, eu trago o registro, trago a prótese, trago o osso do paciente e depois eu vou trabalhar só com a prótese, porque eu não vou planejar em cima do registro. Tranquilo, pessoal? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta, manda aí no chat, tá? Deixa eu até ver se alguém perguntou alguma coisa, que eu não estou olhando aqui. A gente para aqui no meio ou no final a gente interrompe e, e vai tirando as dúvidas aqui, tá? Vou mandar mensagem aqui, ó. Fiquem à vontade aí para perguntar. Pronto.
Então, pessoal, assim a gente esgota a questão básica de exames para pacientes com dente, para pacientes sem dente. Existe uma outra leva de pacientes, que uns 10% ali, que não é flagrante ser um caso dentro suportado e não é flagrante ser um caso para extração em prótese total. Fica no intermediário ali. Paciente com PPRs muito extensas, paciente com a ponte fixa muito extensa. Para esses casos, pessoal, pode ser necessário um protocolo diferente para cada cenário. Tá? Então, no nosso credenciamento online, que eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem até uma aula só disso, falando sobre o preparo de todos os tipos de casos, inclusive desses casos parciais. Agora, de modo geral, para esses casos onde é dúbia a distinção entre ser um caso total e um caso dentro ou suportado, eu sugiro que vocês mandem para a gente uma imagem, uma foto, uma panorâmica, ou o exame que você tiver, e a gente faça um ping-pong antes de quais exames você vai pedir para esse caso. Tá? Então, um atendimento aqui no meu Planning Center é treinado para isso. Se eles não conseguirem resolver, a parte técnica e a equipe técnica faz contato contigo e alinha quais exames que vocês vão pedir para aquele específico caso. Tá? Contem conosco para isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado, Flávio, pelo retorno aí, pelo feedback, tá? Alexandre, esses pontos precisam ser em guta? Não, Alexandre. Inclusive, eu mostrei resina. Resina na cor da prótese. Deixa eu te mostrar aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui. Ah lá. Essa aqui é uma opção, por exemplo. Existem várias, tá, pessoal? Eu não ganho nada da Coltene para falar da resina dela, não. Mas essa NT Premium tem 5 cores, G1 a G5. Pode usar uma G3, G4. Depende da cor da prótese, né? Mas obviamente a G3 vai resolver. E aí você pode fazer essa marcação com a resina na cor da prótese, por exemplo. Pode ser resina composta, pode ser resina flow, pode ser qualquer coisa. Resina reage um pouquinho melhor do que guta. Guta estoura um pouquinho mais. Dependendo da qualidade do tomógrafo, guta vai dar um resultado exacerbado, vai dar um artefato. Tá? O outro cuidado é que não pode perfurar a prótese, pessoal. Não pode transfixar a flange vestibular, tá? Porque senão vai estourar artefato para dentro da prótese. E a área interna da prótese vai ser a área interna do guia. Então, se der artefato na área interna da prótese, teremos artefatos na área interna do guia. Então, não dá para planejar dessa forma. Não vai dar para operar dessa forma. Tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, vou seguir. Então, com relação à parte de exames, preparo, data, informação, é isso. Basicamente, lembrando, casos mistos, casos intermediários, falem com o atendimento do planning para fazer um ping-pong ali antes de você mandar o caso propriamente dito, tá? E agora, vou até voltar lá no início só para mostrar, né, os 4 passos para quem entrou depois, tá? De modo geral, a gente tem 4 passos, né? Exames, planejamento, impressão e cirurgia. Então, agora eu vou entrar na questão do planejamento, propriamente dito, para mostrar como a gente utiliza esses exames que vocês viram agora, como a gente realiza eles, tá? Então, o que acontece? De um modo geral, tem 2 formas de você trabalhar. Ou você vai fazer o seu planejamento no seu computador, na sua casa, e existem diversos softwares para isso. No caso aqui, eu tenho 3 softwares pagos, Implant Studio, da Trishape, Exoplan, do grupo Exocad, Codiagnostic, que agora foi mais recentemente comprado pela Strauma, né? E tem também o Blue Sky Bio, que é um software gratuito, tá? Então, para quem quiser planejar seus próprios casos em casa ou no consultório, enfim, algumas opções de software são essas aqui. E para quem quer terceirizar isso, um planning center, você não precisa saber nada, você não precisa saber mexer em computador, você não precisa comprar software, você não precisa passar anos aprendendo a mexer no software, você não precisa errar tudo que a gente já errou, tudo que a gente aprendeu nos últimos 10 anos com software, com impressão, etc., porque você simplesmente está terceirizando. Então você vai usar o seu tempo, na minha opinião, de uma forma mais inteligente. Você vai usar o seu tempo para ganhar dinheiro, para ficar com a sua família, para cuidar da sua saúde, e vai terceirizar essa parte da questão do planejamento, da impressão, para quem é especializado nisso, para quem vive disso. Então, penso que eu, se eu fosse dentista no meu consultório somente, no cenário hoje, eu certamente pensaria dessa forma. Eu vou deixar
o planejamento, vou deixar a impressão para quem é especialista nisso, para quem vive disso. E vou utilizar meu tempo de uma forma mais inteligente. Vou ganhar dinheiro, vou atender, ou vou curtir minha família, ou vou cuidar da minha saúde, etc. Então, de modo geral, você vai fazer os exames e vai enviar para o Planning Center fazer esse planejamento. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um caso parcial, um caso dental-suportado, que foi aquele primeiro cenário que eu falei com vocês. Esse aqui é um central, o paciente tem até aparelho fixo, né, que não inviabiliza, né, o planejamento e a cirurgia, mas dá uma camada a mais de cuidado, de complexidade. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo exatamente isso, ó, a fusão, a sobreposição de escaneamento e tomografia. Então, olha os dentes aqui, ó, no modelo escaneado, e a tomografia por trás. E aí, a partir disso, a partir dessa reconstrução do paciente no ambiente virtual, a gente começa a planejar o implante do caso. Então, a gente consegue, inclusive, ver a qualidade óssea esperada, né, pela imagem, a gente vê a melhor anilha, ver o melhor implante, ver todas as estruturas anatômicas importantes. Nesse caso cibo central, a gente trabalha ali tangenciando o naso palatino, tentando deixar os implantes mais palatinizados possíveis, com a maior espessura de osso vestibular possível. Agora, boa sorte para quem quiser um nível de precisão desse à mão livre, né? Porque realmente é muito complicado, né? Então aqui a gente tem o software em questão é o Implant Studio da Trishape, tá? Que é o software que a gente usa na maioria dos planejamentos aqui no meu planning. Software fantástico, né? Uma interface incrível, um volume de trabalho muito ágil. Só que a gente demorou alguns anos, né, para aprender, para dominar isso. E eu acho que você, no seu consultório, você não precisa fazer isso, né? Você pode simplesmente terceirizar isso para quem já tem uma expertise, para quem vai fazer isso melhor do que você. Tá bem? E agora eu vou mostrar para vocês um caso total, um planejamento de caso total, também no Implant Studio da Trishape, que é o software que é recomendado. Vocês vão ver que a marcação está bem grande, tá vendo? As vezes quatro marcações bem grandes, provavelmente com guta, porque olha a reação como fica um pouquinho exacerbada, mas vocês vão ver que a área interna tá boa. Vou dar um play aqui. Olha a área interna perfeita dessa prótese, super lisa, tá vendo? Olha a marcação bem grande, ele tá bem grande, dá para ser um quarto disso aí. Então, olha só, a gente sobrepõe essas marcações, né, de uma tomada com a outra e começa a distribuir os implantes dentro disso. Então, a gente consegue, inclusive, ter uma previsibilidade de saída protética fantástica. A gente consegue simular a inclinação dos implantes, tangenciando o seio maxilar, vamos para o all-on-4, vamos para 6 implantes. Então, a gente tem uma tridimensionalidade fantástica, que não há termos de comparação com um planejamento por corte que a radiologia te manda, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é totalmente disruptivo, tá? É revolucionário, de fato, não há outra palavra. A questão do planejamento virtual, estou nem falando da cirurgia guiada em si, que é fantástica, mas a questão do planejamento virtual, só planejar o caso no computador, já é um abismo, né, de diferença para o que se fazia até então, né, para planejar um implante com corte que a tomografia, que a radiologia te manda, com marcações, com medições para lá de aleatórias, sem as devidas referências protéticas. Então, não guarda comparação, né, com o que se fazia até então. Então, realmente, o advento do planejamento virtual é fantástico. Agora, para quem quiser operar guiado, para quem quiser, a partir do planejamento virtual, gerar um guia, pô, fantástico, é mais uma ferramenta incrível aí para o dia a dia. Veja que até então, eu não falei de cirurgia sem corte em nenhum momento, tá vendo? Perceberam isso? Eu não usei essa expressão até então, cirurgia sem corte. Por quê? Porque é um discurso mais comercial do que qualquer outra coisa. Eu entendo que vende, eu entendo que o paciente gosta de ouvir isso, mas não é uma realidade. Tá? Vou até além. Quanto melhor o cirurgião, quanto mais conhecimento o cirurgião tem, mais ele abre, mais ele faz incisão, mais ele manipula tecido, mais ele faz expansão, mais ele regenera, mais ele intervém. Tá? Então, obviamente, que o guia é uma baita de uma ferramenta. Vão ter cenários, sim, de fato, com cirurgias fechadas, mas eu não considero, tecnicamente falando, um bom discurso de falar que cirurgia guiada é uma cirurgia sem corte, porque não é necessariamente verdade, tá bem? Pra vocês terem noção, eu acho que mais de 70% dos casos que a nossa equipe opera,
novamente, para quem entrou no meio do caminho, aqui no meu Planning Center, os planejadores são dentistas, ou implantodontistas, melhor dizendo, que operam também no consultório, né? Operam nos cursos, etc. Então, a gente vai no computador, depois mete a mão na massa, então a gente vê o que dá certo e o que dá errado. E a gente praticamente não opera fechado, pessoal. A gente está sempre abrindo, inclusive nos casos clínicos que eu vou mostrar na sequência, vocês vão ver que praticamente não tem caso fechado. Por quê? Sempre cabe uma manipulação tecidual para melhorar esse perfil perimplantar, sempre cabe uma regeneração, uma expansão, quase sempre a gente vai ter alguma coisa a melhorar no caso, com esse discurso da cirurgia sem corte. É mais comercial do que qualquer outra coisa, não recrimino, tá tudo certo. Acho que faz parte, a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, né? Mas tomem cuidado com o que vocês estão prometendo para o paciente, em detrimento da qualidade que vocês vão oferecer no final, tá bom? E aqui mostrando para vocês o software do Blue Sky, que é um software aberto, um software gratuito, onde é possível fazer o planejamento virtual. Você consegue planejar seus casos. Por exemplo, ao invés de você usar o teu Dental Slice lá, você pode planejar teu caso no Blue Sky. Vai dar uma qualidade, uma riqueza de informações incomparáveis, né? Você vai ter, de fato, toda a tridimensionalidade do caso, todas as possibilidades de posicionamento dos implantes, perfis, enfim, dá uma imagem do caso, um planejamento, propriamente dito, fantástico, né? Então, a diferença do Blue Sky para um implante Studio da vida, ou para um Exoplan, por exemplo, é a quantidade de inteligência artificial acumulada, na interface dele, na facilidade para o usuário, na agilidade, sabe? Mas não se perde nada em precisão. Então, porventura, quem quiser passar, pelo menos dar uma olhada no caso, é super, super recomendado que você abra a tomografia do seu caso, ao invés de abrir o PDF que a radiologia te manda, você abre o Daikon no Blue Sky e dá uma olhada ali na tridimensionalidade de osso, o que tem, o que não tem. Dá uma visão muito além do que você tem olhando cortes de radiologia, por exemplo. Tá? Inclusive, dá para fazer tudo, dá para encerar, dá para planejar. E aí, se você quiser exportar um guia para imprimir, você paga um FII que o software te cobra. Agora, para você planejar o caso somente, você não paga nada, é gratuito. Tá? Então, depois que a gente planejou o caso, a gente vai imprimir o guia. Vai imprimir o provisório, vai fresar o provisório. Não vou investir muito tempo aqui, mas só resumindo, a gente tem basicamente, para resinas cirúrgicas ou resinas provisórias, enfim, três tecnologias de impressão. A gente tem a CLA, tem a DLP e tem a LCD. A SLA, assim, não necessariamente uma é melhor do que a outra, uma é pior do que a outra, são diferentes da forma que se obtém, né, o resultado final. O SLA, por exemplo, é como se ele fosse um laser pontual desenhando uma camada que está sendo impressa naquele momento. Vocês conseguem ver aqui. Tá? A DLP é um projetor que ela projeta, né, tem um espelho, e aí ela vai para polimerizar no tanque uma camada inteira. Então, por exemplo, a primeira camada é polimerizada, depois a segunda, depois a terceira, mas é através de um projetor. Né? E no Brasil, por uma questão de custo, as impressoras que têm feito mais sucesso são as LCDs. Então aqui você vai ver as Anycubics, vocês vão ver as Sonics da Frozen, vocês vão ver a Flash Forge Hunter, vocês vão ver a própria Sprint Ray agora com a Sim, a Electra da Neodent, que a Neodent está vendendo agora, o Grupo Strauma. Então, perdão, a, né, a Sprint Ray e a Electra são DLPs, tá? Então, LCDs, vocês vão ver as Anycubics, tem um preço muito, muito acessível, vocês vão ver as Frozen, né, essa Sonic. Então, são impressoras que aqui no Brasil vêm com custo muito baixo e têm ótimos resultados, então acabam sendo muito acessíveis. Então, por exemplo, exemplo de SLA, por exemplo, talvez seja a Formlabs, a mais vendida no Brasil, que é um equipamento extremamente robusto, preciso, tá? Fantástico, não há demérito nenhum. Equipamento, inclusive, caro, não é um equipamento barato, equipamento aqui na casa de 40 mil, 50 mil também. E aí a gente tem as DLPs, que eu falei anteriormente, que é a do projetor, e aí a gente tem as próprias a Sprint Ray, da Moonray, que, por exemplo, a gente usa aqui no Planning, tá? Mas tem a Flash Forge também, que é muito vendida. Talvez seja mais vendida no Brasil, a Flash Forge. Acho que a Doni, Doni 3D vende. Então é um equipamento muito robusto, excelente precisão, excelente consistência de resultados, tá?
Agora sim, trouxe de volta para o Brasil, até para nossa sorte, porque a gente já usava um Ray aqui no Plane. Trouxe a Sprint Ray de volta no Brasil, numa parceria, então são equipamentos fantásticos, excelente qualidade. A Sprint Ray talvez seja a líder ou uma das líderes mundiais de impressão 3D, tá? Então, equipamento de qualidade. E a gente tem as LCDs, que aqui no Brasil ganha de lavada da galera, porque é equipamento muito barato, equipamento de baixíssimo custo. Tá? Então tem aqui impressoras a partir de R$ 3.000, por exemplo. Tá? Obviamente que tem diferenças entre elas, né? Então, entre as próprias LCDs, há diferenças de qualidade, de padronização de resultados, de resolução que se consegue. Porém, em qualquer uma delas aqui, você consegue imprimir o seu guia, consegue imprimir o seu provisório, você consegue imprimir seu modelo, desde que corretamente calibrado o equipamento. Tá? Então, a única coisa que eu peço é que assim, você não pode esperar o mesmo padrão de resultado, tá? A mesma padronização de resultado de um equipamento que custa R$ 3.000, esse aqui, por exemplo, uma Sonic dessa aqui, uma Mono 2K dessa da vida, para um equipamento que custa 60 mil. Essa conta não fecha, né, pessoal? Então, assim, é possível trabalhar com qualidade, com impressoras mais acessíveis? Sim, é possível. Mas você não pode esperar o mesmo padronização de resultado. Tá? Então, vai te dar mais trabalho para você ser mais preciso. Você vai precisar calibrar mais vezes, vai precisar ter mais cuidado, aferir isso com mais precisão para que você tenha um resultado bacana. Tá? Então, mais ou menos de impressão 3D, eu não vou me estender além disso, tá? Tem uma série de resinas, de insumos, mas eu não vou falar muito disso, pigmentos também, vou passar direto aqui, para a gente não se estender tanto nisso. E agora eu vou falar brevemente sobre os guias, né, que o mercado tem para a gente. Então aqui, nesse slide, a gente tem algumas opções. Acho que hoje todas as principais empresas de implante do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, já possuem kits de cirurgia guiada, né, e investem cada vez mais nisso. Entendam que não é um movimento transitório, não é uma moda. É algo disruptivo, não tem mais retorno. É a mesma coisa, o paralelo que eu faço é com alinhador para ortodontia, né? Hoje, um paciente chega no consultório do ortodontista e ele não trabalha com alinhador, o paciente mesmo já subconscientemente, às vezes conscientemente, já entende aquele cara como um profissional que talvez ultrapassado. Talvez seja o profissional que não vai dar o melhor tratamento para ele, mesmo que o cara seja tecnicamente fantástico com a técnica de aparelhagem fixa dele. A gente sabe que ainda é superior ao alinhador em diversas mecânicas e outras não, talvez, enfim, não vou entrar nessa seara aqui. Mas o cara que não oferece esse recurso, que não tem esse recurso no seu arsenal, já é mal visto pelo cliente. O cliente vai procurar outro, tenha certeza. Né? Pode até fechar ou não, mas já não é a mesma percepção. Então, para cirurgia guiada, a gente vai chegar na mesma coisa. O paciente vai chegar no dentista e vai perguntar lá da tal da cirurgia sem corte, do guia, né? A gente vai chegar nesse nível. Isso aqui é um movimento que já foi abraçado pela indústria, abraçado pela bibliografia, né? Pela comunidade científica. Então, assim, é de fato padrão ouro, é de fato disruptivo, é de fato melhor. Não cabe argumentação aqui. Você trabalhando com planejamento virtual, você terá melhores resultados do que não. Você trabalhando com cirurgia guiada, você terá melhores resultados do que sem. Não cabe discussão. Obviamente, há uma curva de aprendizado, né? Porém, ultrapassar essa curva, você vai entregar melhores resultados para o seu cliente, vai entregar melhores resultados para o seu paciente. Isso aí não há mais discussão. Você será melhor cirurgião utilizando essas ferramentas a seu favor do que não utilizando. Né? Então, de modo geral, algumas empresas dessas já nasceram nesse contexto de cirurgia guiada, outras vão se adaptando, mas, de um modo geral, todas as empresas hoje possuem seus kits de cirurgia guiada, às vezes mais de um kit, né? Como, por exemplo, da Sim, que a gente tem 3 kits, a Neodente tem vários kits, a Straumann também, enfim. Aí a depender da empresa, a forma de se trabalha. Tá? Inclusive, se alguém trabalha com alguma empresa que não está aqui e quiser mandar aí no chat, a gente pode falar um pouquinho do kit, explicar como é que funciona, como não funciona, etc. Então, só para explicar o que é, para quem nunca viu, né? Um guia cirúrgico impresso é isso aqui, pessoal. Tá? Então tá um Primer Guide aqui. Aqui é a anilha, que em inglês é sleeve, tá? Uma anilha metálica que passa fresa por dentro dela, né?
Isso aqui é um tubo redutor que a maioria dos kits tem, muitos kits tem, que é um tubo para passar a fresa por dentro da anilha sem báscula. Então, por exemplo, imagina que a anilha é grande, ela vamos supor que tem 5 milímetros aqui. Imagina que você tem que passar uma fresa 2.0, uma fresa inicial ali dentro. Se você passasse ela na mão sem esse tubo, que reduz a luz da fresagem, ela ia ficar sambando ali dentro. Então, alguns kits têm essas ferramentas, esses tubos redutores, que em inglês é o drill handle, onde reduz a luz para você passar e ter essa fresagem de forma mais concisa, beleza? Alguns outros kits, como por exemplo o Easy Guide da Neodent, como por exemplo o kit de cirurgia guiada da Plenum, que é fantástico, inclusive, como por exemplo a Miss, já tem kits agora que não utilizam esse tubo. Dentro da própria fresa, na parte mais coronal dela, na base dela, né, tem um cilindro, né, como se fosse um index, né, que ele toca nessa anilha, ele ocupa o espaço da anilha quando ele entra por dentro dela. Então, são formas diferentes, tá? Mas que o resultado final pode ser o mesmo, né? São só caminhos diferentes para se chegar ao mesmo resultado, tá? E esse componentezinho que eu não falei é que alguns kits você tem um safe drill, que a gente chama, que é um stop, que você encaixa para que você frese sem precisar olhar a marcação. Tá? Então, a depender da empresa, você vai ter esse recurso. Por exemplo, uma empresa famosa é a Sim. Assim, tanto no kit do SW, quanto no kit do Unitight, quanto no kit do Epcut, tem a opção de fresar com safe drill. Então, você fresa até patência. Depois que você encaixa o safe drill, você vai até patência. E inúmeras possibilidades aí que cada empresa desenvolve de acordo com a sua demanda, tá? Então agora eu vou começar a mostrar os casos clínicos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa. Se alguém, acho que não, né? A Alexandre já tinha respondido. Então, pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre kit, já antecipando uma pergunta aí que normalmente vem. Qual o melhor kit para cirurgia guiada? Né? Qual kit eu compro? Na verdade, não existe. O melhor kit é o da empresa de implante que você já domina. Então, se você já trabalha, por exemplo, com Neodent, eu vou falar para você comprar o kit guiado da Neodent. Tá? Se você trabalha com a SIM, eu vou falar para você comprar o kit guiado da SIM. Se você trabalha com a Strauma, eu vou falar para você comprar o kit guiado da Strauma. Porque você vai pular toda a etapa de domínio daquele sistema de implante. Você vai precisar só focar em aprender a usar aquele kit. Né? Você que já faz implante, cara, assim, eu vejo isso aqui inúmeras vezes no meu Planning Center, né? Cara, porque eu faço implante há 20 anos. Desculpa, não me interessa. Se é a sua primeira guiada, ou uma das suas primeiras guiadas, ou antes das suas primeiras 20 guiadas, você é iniciante. Não me interessa quantos anos de cirurgia guiada de implantodontia você tem nas costas. Começou a trabalhar com cirurgia guiada, você é iniciante, pessoal. Tá? Então não percam isso de mente. Comecem com casos mais simples. Vai devagar, porque senão você vai se enrolar, vai se frustrar com a técnica, vai achar que ela não funciona, quando na verdade é você que não está pronto ainda, é você que não sabe o que está fazendo. E eu vejo isso toda semana aqui no Plane. Toda semana eu vejo cirurgião metendo o pé pelas mãos, que não me interessa quantos anos de implantodontia você tem. Começou a trabalhar com cirurgia guiada, você é um iniciante. Até você ter feito suas 30 cirurgias guiadas, você é iniciante. Tá? Fique isso claro, porque ao longo de 10 anos, eu acho que eu posso falar do que eu sei que eu estou falando nesse sentido. Tá? Alexandre, quanto aos programas de planejamento, algum mais intuitivo? Alexandre, cara, os pagos normalmente são mais intuitivos do que os de graça. De modo geral, é isso. O Implante Studio é fantástico. O Exoplan eu uso também. Inclusive, eu tenho um curso de Exoplan, um curso online de Exoplan. E é fantástico, né? É a Ferrari. É uma Ferrari. A analogia que eu tenho feito é como se o Blue Sky fosse uma Uno, tá? Sem ar, e o Exoplan, por exemplo, fosse a Ferrari. Tá? Então, os dois te levam no mesmo lugar, mas de forma diferente.
O Flávio está falando com um protocolo. Flávio, você entrou agora porque eu mostrei lá anteriormente como a gente trabalha para paciente edêntulo, né? E aí o fluxo de trabalho prótese total, duplo Daicon, aí eu mostro isso como a gente faz os exames e na sequência eu já vou mostrar caso clínico, inclusive caso total, tá bem? Depois, se você não pegou o início, eu vou subir depois para o YouTube e você consegue assistir lá. Deixa eu passar. Então, deixa eu ver os casinhos que eu vou mostrar para vocês aqui. Começar mostrando um de Blue Sky, que foi planejado e operado pelo Diego. Deixa eu mostrar aqui esse caso. Então, essa aqui, por exemplo, é a interface do próprio Blue Sky, um software que vocês podem até usar em casa, apesar de eu não achar o melhor cenário. Acho que vocês podem investir o tempo de vocês de uma forma mais inteligente. E aí, tem toda a parte de desenho de guia. Como eu falei, a manipulação do software é gratuita. Se você quiser exportar o guia para imprimir, aí sim você vai pagar uma pequena taxa, um fee, que eles chamam. E aqui está mostrando a sequência de planejamento, como funciona, vai chegar até a questão da impressão do guia propriamente dita. Deixa eu voltar. Sobrepondo aqui, ó, escaneamento com tomografia, desenhando o guia, saída protética, inclusive até um provisório desenhado com umas aletas aqui para indexar essa captura, né? Para orientar a posição desse provisório, né? Para que seja capturado. Aqui o guia finalizado. Vou passar. Então, aqui, por exemplo, o guia em posição. Esse aqui está sendo operado com o sistema da SIM. Tá? Olha só, aqui é um tubo redutor, a altura de anilha H5, H6,5. A gente não falou disso, mas é o conceito de offset isso. Acho que talvez nesse momento não seja tão importante, esse momento inicial, mas nada mais é do que a altura, né, a distância que a empresa de implante cria para compensar a cirurgia guiada. Então, o offset padrão na SIM, por exemplo, chama-se H5, mas a fresa, né, você vai marcar sempre na fresa de guiada, vai ter a marcação, né, compensada, vai estar lá 15, você vai marcar em 15. Se o implante for de 15, você fresa para 15. Se o implante for de 10, você fresa para 10. Então, esse detalhe, nesse momento, acho que não é tão importante. Deixa eu ler o chat aqui. Ah, foi o Flávio. Bom, então, a gente aqui tem várias informações. Por exemplo, aqui, onde o meu mouse está passando, é o Safe Drill, ou Stop Drill. Então, nesse kit, por exemplo, assim, você encaixa essa peça para ele limitar exatamente o comprimento de fresagem. Tá? Então, essa peça em pique bate aqui no tubo, de modo que limita a profundidade de fresagem. Aqui, por exemplo, essa peça é o tubo redutor, que eu falei para vocês. Por exemplo, essa anilha, vamos supor que ela tenha 3,5, porque é uma anilha estreita. Porém, a fresa inicial tem 2. Então, se você passasse ela sem nada, ela ia ficar sambando na anilha. Então, você usa esse redutor de luz de fresagem para guiar, de fato, essa fresagem, para essa fresagem ser bem concisa. Aqui, por exemplo, é uma janela de inspeção. Você está vendo um recorte no guia? Então, é através dessa janela de inspeção, desse recorte, que você verifica que o guia está bem assentado, tá? Que o guia está, de fato, encaixado. Então, aqui na região anterior também tem uma janela, né? Onde você consegue, de fato, verificar o assentamento desse guia, tá? Ter certeza de que esse guia está bem posicionado, tá bem? Passar. Então, planejamento do provisório. Estou mostrando aqui impressão. Provisóriozinho impresso. A lavagem, álcool isopropílico. Remoção, aqui a cura, né? A câmera de luz, né? Que tá aberta, obviamente. Depois polimerizado, a remoção dos suportes, questão de acabamento. Maquiagem, né? E aí veja as aletas indexando essa posição, aqui com o cilindro para captura, já depois de implante posicionado. E aqui a gente trabalha esse perfil de emergência, área crítica, subcrítica, faz isso manualmente, tá, pessoal? A gente não trabalha com nada indexado, no sentido de já encaixar o provisório pré-fabricado dentro da posição final do implante. Isso aí não funciona, pessoal. Implantodontia não é Lego, não é jogo de Lego, tá? Os implantes desviam, ficam mais supra, mais infra, vai para um lado, vai para o outro, faz parte, é transcirúrgico. Então a gente indexa a posição, a aleta, uma indexação externa, para orientar a posição da coroa do provisório e captura isso depois do implante na posição final. Tá bem? Bom, seguindo. Então, aqui depois de capturado,
um provisóriozinho bem simples aqui, o cilindro recortado, preenchido com resina, a cirurgia finalizada. Casinha agora anterior, agora sim, feito no padrão do meu Planning Center, tá? Um software aqui no caso da Trishape, esse caso é planejado aqui pela minha equipe do meu Planning Center, operado pela professora Andréa Mello, junto com o Diego, o Zimmermann operou com ela esse caso. Esse caso foi até utilizado no lançamento do EpiCut aqui no Brasil, pela SIM. Então, esse caso foi feito para esse lançamento, né, desse implante. Então, foi apresentado, né, no evento de lançamento, esse caso, parceria da professora Andréa Mello com o professor Diego Zimmermann. Estou aqui mostrando a questão do enceramento do caso, né, como a gente trabalha a referência protética, tá? Aí tem vários conceitos, né, pessoal? Zenit, distância de posicionamento vertical do implante. Acho que não vai dar tempo da gente falar sobre esses detalhes de posicionamento tridimensional de implante em área estética, por exemplo, mas tem muita carga teórica aplicada, né? Então, tenho certeza de que os seus casos vão estar bem cuidados aqui com a nossa equipe, a gente que sabe o que está fazendo. Então, só mostrando a questão do alinhamento, né? Como funciona. Vou passar mais rapidinho aqui, em função do tempo. Beleza. O guia sendo desenhado. E aí eu tenho a sequência dessa aqui também, ó. Esse guia, olha lá, o EpiCut, tá? Então, esse aqui é o fatiador, o software de impressão, tá? O STL. Então, isso aqui vai para uma impressora. Aqui é uma impressora de LCD, no caso, tá? Uma Frozen Sonic 4K, vendida aqui no Brasil pela Odontomega, equipamento de LCD, bem robusto, tá? Excelente custo-benefício. Um pouquinho mais cara, custa tipo 12 mil, promoção talvez um pouco menos, 10 mil, mas é um equipamento muito confiável, tá? A gente usou durante muito tempo, tem bastante casuística, posso falar com garantia disso. Tá? Então, aqui o suporte, o guia, né? Então a gente depois vai tirar isso da bandeja, vai lavar, vai polimerizar. Então, aqui na câmera de luz, é uma câmera até simples, né? Então, aqui fazendo a conversão desse polímero, né? Depois fazendo acabamento, tá vendo aqui o ZIO, é o nome da escola da professora Andréa Mello, né? ZIO Odontologia. E aqui é o EpiCut em função do lançamento do implante, né? Que o caso foi transmitido ao vivo e tudo mais. Remoção do suporte, aí toda a finalização do acabamento, né? Com a anilha. Pintadinho. E esse aqui é o padrão que vocês vão ter dos guias feitos aqui pelo meu Planning Center, tá? Vocês vão receber esse padrão de planejamento para vocês aprovarem no e-mail e vão receber esse padrão de guia, beleza? Que, obviamente, demorou quase 10 anos para a gente chegar nesse nível, né? Não é de uma hora para outra. Então, aqui fazendo a extração, mostrar o caso, né? Extração atraumática com aquele extrator. Tá? Esse aqui, se não me engano, é o extrator da Neodente até. Bom, o alvéolo. Aqui uma fistulazinha, tá vendo, pessoal? Não mostrei a como antes, não botei. O guia em posição, tá? Olha lá, a informação da janela de inspeção, tá vendo? Para garantir, para você veja, para você inspecione visualmente o assentamento desse guia. Foi utilizado o EpiCut. É um implante fantástico, né? Excelente travamento, um custo-benefício muito, muito, muito interessante. É um kit que vocês estão vendo aqui que tem o Safe Drill e PIC, por exemplo, aquela ferramenta que a gente antecipou do que se trata, tá? E o relatório. Além do vídeo, vocês vão receber um relatório do caso, em PDF, né? A gente manda por e-mail, até se quiser também a gente imprime e manda na pasta. Vou só mutar aqui. Vai mandar, você vai receber esse PDF também do caso, com os cortes, os prints que a gente coloca, inclusive deem atenção ao relatório. A gente bota várias informações manual, além do vídeo que você recebe, né? Que é o diferencial do meu Planning Center, né? Acho que, não sei se em outro lugar você recebe planejamento feito por um implantodontista que opera, planeja e opera. Isso é um diferencial fantástico. E além disso, você vai receber um relatório, né? Então, deem atenção ao relatório, tá? Tem muita informação importante ali. Deixa eu passar. Então, sequência de fresagem, é um sistema que tem tubo passador, né? Tubo redutor. Então, primeiro tubo, segundo tubo, o implante sendo levado em posição. Olha lá, o approach palatino, a questão do gap vestibular, que é um outro conceito de posicionamento tridimensional de implante bem explorado, né, com planejamento virtual. Isso aqui é fantástico no planejamento virtual, essa previsibilidade. Antes eu vejo quantos milímetros vai ter da parede vestibular do implante até a tábua óssea vestibular.
Eu vejo quantos de milímetros vai ter de altura da plataforma do implante ao zênite da futura coroa. Pô, isso aqui é fantástico, né? De nível de previsibilidade, de assertividade, totalmente disruptivo, revolucionário. Unhão em posição, preparo do cilindro, não vou investir tempo aqui, uma provisória fresada. Veja que na provisória está triscando na incisal, acho que não é nenhum problema, obviamente. Novamente, ó, por exemplo, aqui eu estou falando de dois profissionais de altíssimo nível, Andréa Mello e Diego Zimmer. E veja que o provisório está sendo capturado na hora, tá? Não está indexado. Então, veja que é gente que sabe o que está fazendo, tá? E trabalha dessa forma que eu falei. Então, capturando ali com resina flow, perfil de emergência bonito, olha só, côncavo, vai polir, olha lá, técnica aqui do professor Clavígio, tá? Marcando, né, a zona crítica, sob contorno crítico, fazendo polimento, e aí levando, voltando em posição, para tirar um conjuntivo. Hoje, até a implantodontia evolui tanto, né, pessoal? Eu lembro que quando eu fiz implante, sei lá, 15 anos atrás, não existia isso aqui. Ninguém fazia isso aqui, não existia isso aqui. Hoje em dia parece que não se faz implante incisivo central sem conjuntivo. Como as coisas mudam rápido, né, cara? Papo de 10 anos atrás não existia isso, hoje em dia parece que sempre foi assim. Bom, voltando. Então, essa técnica aqui de remoção, o Diego usa muito. Eu gosto muito porque é muito fácil. Então, tudo que é fácil eu gosto. E funciona. Então, a gente faz a incisão do tamanho medido lá, com a própria sonda milimetrada, tá vendo? A gente usa a sonda para ver o tamanho do enxerto que a gente vai precisar. Faz uma incisão na medida que eu fiz. E aí eu prego uma fresa e desepitelizo na própria boca. Não preciso fazer isso fora da boca. Essa aqui, no caso, é uma fresa com formato especial, né, formato diferente, mas pode ser uma fresa esférica, diamantada, funciona. E aí eu desepitelizo e depois tiro uma fatia disso, né, desse conjuntivo, e levo em posição. Aí vem a sequência de escolamento, tunelização, sutura, Fidatec Suture aqui, levando biomaterial no alvéolo cirúrgico, né? A captura, olha como é que pegou de levinho na incisal aqui o cilindro provisório, tá? A fístula lá em cima, um hemospon, e aí o Diego gosta muito dessa técnica, que é com resina flow, então ele pega, por que ele gosta? Acho que é a mesma coisa que eu, né? Porque é fácil, funciona e é fácil. Então a gente recobre a ferida, o leite cirúrgico, com resina flow. Então, ó, vai fazendo uma capturazinha aqui, tá vendo? Um quadradinho. E aí depois preenche tudo com resina flow. O paciente fica confortável, é rápido, é simples, tirando de oclusão. E não botei a foto final aqui do caso. O casinho ficou lindo a foto final. Depois eu vou adicionar aqui. Tá? Então, esse aqui é o pós-cirúrgico imediato, tá? Livrando esse dentinho de oclusão. Casinho que foi apresentado no lançamento da Epicut aqui no Brasil. Beleza? Mais um casinho anterior, pessoal. Isso aqui é uma paciente super jovem, modelo. Teve uma reabsorção interna, tá vendo aqui, ó? A imagem do corte. Um histórico de trauma muitos anos atrás. Depois ela começou a sentir, recentemente começou a sentir alguns incômodos. Quando foi ver uma reabsorção interna que condena o elemento. Paciente super jovem, é modelo, então aquele nível de responsabilidade, né? Caso planejado aqui pelo Neplanning Center, operado pelo Luiz Felipe Simões, o professor lá do Inero, professor de implante, professor de prótese, e também, acho que o Diego participou dessa cirurgia também. Então, planejamento do caso, o Inero, o instituto, né, onde o caso foi operado, uma escola de odontologia aqui no Rio. Então, aqui a gente utilizou a própria coroa do paciente, da paciente, né, como provisória. Então, fez a secção horizontal ali para aproveitar a coroa, depois uma secção vertical para fazer a extração de forma mais atraumática possível, o alvéolo, guia em posição, sequência de fresagem. Assim, vocês já sabem que tem essa questão do tubo redutor, né, irrigação, implante em posição, uma volta oclusal. E aí, novamente, ó, um implante com approach palatinizado, total previsibilidade. Isso aqui tudo eu vi antes da cirurgia acontecer. Eu sei exatamente a distância da parede vestibular do implante para o osso vestibular, eu sei exatamente onde vai estar essa saída protética, eu sei exatamente a distância
da plataforma do implante até a margem vestibular da futura coroa. Então, tem tudo de forma muito previsível, muito tranquila. Preparo aqui do cilindro, não vou investir muito tempo aqui. Um guiazinho só para fazer o perfil de emergência. E aqui no próprio guia a gente colocou uma janelinha para fazer a remoção desse conjuntivo. Tá? Não, é um recurso aqui, mas sinceramente não acho tão fundamental isso. Tá? Até porque a artéria maxilar, pessoal, ela tem uma trajetória que, anatomicamente falando, bastante variável. Então, nem sempre é tão preto no branco. Tá? Bom, então a remoção com bisturi angulado. Mesma técnica, utilizando em boca, para depois remover o conjuntivo. Tá? Então, olha lá, essa foto ficou bacana. Do tamanho da janela que foi feita, né? Levando o conjuntivo em posição, tunelização, afastamento, etc. Própria coroa da paciente aqui sendo capturada, tá? Levando o conjuntivo em posição. Novamente a técnica da flow, que o Diego Zimmermann gosta muito de fazer, tá? Recobrindo o dente e o leito cirúrgico, o leito doador, né? Com o flow. Uma suturazinha de cada lado, provisório trabalhado aqui pelo Luiz Felipe Simões, tá? Bem meticuloso, né? Trabalho bonito. Isso aqui é uma foto feita pelo Ralph, da nossa equipe do meu Planning Center. 90 dias depois, pessoal. Então, olha o resultado disso aqui em 90 dias. Não dá nem para saber onde é que era o implante. Então, muito alto nível, né? Bom, esse casinho aqui, acho que eu vou passar batido por causa do horário. Mas é a mesma sequência, eu vou passar rapidinho para vocês verem. Mais um caso anterior, ó. Aqui com fístula, tá vendo? Tracionamento ortodôntico prévio, extração, guia, conjuntivo, fórmula de bolo, pessoal. Um negócio simples, reproduzível, tá? Pilar provisório, conjuntivo. Parece que é o mesmo caso, porque é uma fórmula de bolo que dá certo, né? Então, uma receita de bolo que dá certo. Só que é a receita do alto nível, né? É a receita da excelência. E está ao alcance de todos, né? Só quem quiser consegue. Principalmente com o advento aí do planejamento virtual. Bom, esse casinho de Summers aqui eu vou passar batido. E vou mostrar caso total para a gente finalizar a parte de caso clínico. Tá? Não saiam daí, que eu vou liberar o voucher aí para quem quiser fazer o primeiro caso Planning Center. A gente está dando R$ 100 de voucher, tá? Para o primeiro caso de vocês com a gente. Então, quem quiser enviar o primeiro caso, está aqui na live, vai ganhar esse voucher. Isso aqui é um caso edêntulo, até eu não lembro o nome, já esqueci o nome, o Flávio estava perguntando. O Flávio, com relação à obtenção de exames, é duplo DAI com protocolo, a gente tem até um PDF de orientação nesse sentido. Tem muito conteúdo no YouTube também, eu vou mostrar na sequência para vocês, de como fazer esses exames. Eu tenho um PDF que a gente pode compartilhar com vocês depois, só pedir lá no grupo de WhatsApp. Então, aqui um guia total, a partir de duplo DAICO, a partir de prótese total, espinas de fixação, as anilhas, né, para as perfurações. Esse caso aqui, se eu não me engano, era com GM, Daniel Dente. Se eu não me engano, era isso. Olha lá, as perfurações aqui já está perfurado, tá vendo, pessoal? Nesse caso aqui, de fato, é uma cirurgia sem corte, tá vendo? Então, existe, né, nesse mundo, mas eu não gosto do discurso, mas de fato existe. Protocolo é covardia, né? Protocolo é covardia, porque não. Como é que você compara um protocolo convencional, mandíbula da vida, por exemplo, onde você tinha que expor mentoniano, né? Eu aprendi assim, pelo menos lá atrás, né? Expõe mentoniano para localizar, fresar, naquele pós-cirúrgico horroroso, contra um pós-cirúrgico de 4 furos, né? 4 furinhos. Então é realmente a covardia. Isso aqui, ó, pós-cirúrgico imediato, não sutura, o paciente não levou ponto, tá? 4 implantes, perdão, 6 implantes em posição. Esses furinhos aqui da frente é do pino de fixação, né? E aqui os 6 implantes. E aqui um guia de mandíbula, um guia duo, que é uma tecnologia que a gente trabalha aqui no Planning, onde eu tenho um guia de 2 peças, onde a primeira peça dá a indexação da prótese, né, do encaixe, né, para orientar o posicionamento desse guia no rebordo da mandíbula, que muitas vezes é bem atrésico, né? E uma segunda peça que está encaixada sobre ela, onde de fato é a parte mucosuportada para a fresagem do guia. Então, uma encaixa sobre a outra. Tá? Então, isso em posição, no exemplo aqui numa mandíbula,
A maxila está com uma guia tomográfica, mais a cirurgia da mandíbula, tá? Então, os pinos de fixação aqui na frente. Então, a gente vai fazer a fixação dos pinos e depois remove essa porção superior do guia. Então, tá lá, ó, fixada. E agora eu vou remover essa porção superior. Olha lá, vou remover ela agora. Pronto, vou voltar para mostrar. Removi essa parte superior e aí eu tenho a parte inferior mucosuportada para fresar os implantes já em posição. Sacou? E aí, sequência de fresagem, etc. Que não tem muito mistério. Bom, e para finalizar a parte de caso clínico, a gente tem também a possibilidade de trabalhar com guias de osteotomia guiada, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ô, Romano, as anilhas, a gente, no caso, você mandando um caso para o meu Planning Center, né? Você recebe o guia já com as anilhas, né? Inclusive com a padronização de colagem aqui do Plane, né? Que foi um padrão que a gente, com alguns estudos, a gente concluiu que era mais resistente. Então, muito raro uma anilha nossa soltar, por exemplo, durante uma cirurgia. E a gente criou um protocolo de colagem muito forte. Agora, se você pensa em fazer seus próprios guias no seu consultório, você precisa comprar essas anilhas com a fabricante, no caso com a Neodent, tá? Se for o caso. Agora, mandando o caso para o meu Planning Center, você vai receber tudo pronto, pronto para operar. Então aqui, voltando, um casinho que a gente chama aqui no meu Planning Center de 3 em 1, 3 em 1 porque é um guia de fresagem, um guia de osteotomia primeiro, um guia de fresagem e um guia de captura de prótese. Então, por isso que a gente chama de 3 em 1 aqui no Planning, tá? Esse caso, se eu não me engano, foi um caso muito orgulho que a gente fez com o professor Mário Grossman, a equipe dele aqui no Rio, o Dudu Grossman, o Igor Paulinelli, o Igor, que inclusive é nosso planejador e coordenador de educação aqui no Planning, profissional fantástico, né? Altíssimo nível. Podem seguir no Instagram aí, que depois me cobrar. E aí foi planejado um dia de osteotomia para esse caso, onde ia ser feito um platô. Ah, não, esse caso aqui é do Matuque, do Matuque e da Gabi Matuque, esposa do Matuque, que o outro caso que eu vou mostrar que é o do Mário. Mesma coisa, né? Um platô de mandíbula aqui, um guia de osteotomia. Então a gente tem a porção óssea suportada do guia, com indexação de dentes. Aqui não é obrigatório, mas a gente trabalha dessa forma. O Diego criou esse protocolo. Então a gente já vê aqui a área do guia dentro do suportado. Então esse guia vai em posição. Veja que é um guia apoiado em osso, o serretário já está rebatido. Então não é uma cirurgia pouco invasiva, pelo contrário, bem invasiva, só que é muito mais previsível. Então, leva esse conjunto em posição, depois a gente vai remover essa porção dentada e vai poder fazer a osteotomia do caso, tá? Então, a osteotomia é realizada. Depois da osteotomia, já faz uma osteoplastia aqui mesmo. Leva o guia de fresagem em posição agora. Depois remove o guia de fresagem e você vê os implantes em posição, dentro do que foi planejado, tá? Estrutura e a captura da prótese. Então veja que a prótese também encaixa no guia, nesse caso, nesse desenho que foi feito. Uma prótese provisória, caracterizada aqui no Planning. Hoje em dia, a gente faz até bem melhor do que isso, né? Esse aqui foi um dos primeiros casos. Cilindros capturados, né? Com muita previsibilidade, polígono bem agradável para o caso. E agora sim, o caso que eu falei do professor Mário, o Igor, a Aline e o Dudu. Um caso parecido, mandíbula, os dentes, dentição terminal. Planejamento virtual envolvido, osteotomia, um platô, um próximo protocolo, guia de 3 em 1, ou seja, um guia de osteotomia, guia de fresagem, captura de prótese, por isso 3 em 1, tá? Passar. Guia base com a porção dentada, tá? Não é obrigatório essa sequência, mas a gente gosta de trabalhar assim porque dá o stop com clareza, né? Onde esse guia tem que parar, tá? Então, o guia em posição, tira a porção dentada, faz a osteotomia, que foi utilizado o piezo da CV Dentos, tá? Excelente recurso. A osteotomia fica um pouquinho mais lenta, mas ela fica muito precisa, né? Então aqui o platô realizado, o guia de fresagem sendo levado em posição, agora encaixando no guia base, então sequência de fresagem realizada, cirurgia realizada com implante da DERG, o professor Mário utiliza aqui no Rio, né? Esse implante TRI é fantástico, né?
excelente macrogeometria, conexão protética simples, assim, baita implante esse TRI da Derg, tá? Bom, a instalação começou de forma guiada, vai finalizar à mão livre, tá? Componentes. Poderia ser totalmente guiada também, mas a gente gosta de instalar o implante à mão livre, testar torque, etc. E aí depois remove-se a porção dentária e vai para captura da prótese, tá? Remove-se a guia de fresagem, encaixa-se a prótese. E aí a captura com os cilindros, a gente hoje captura dois, depois dois, não captura tudo de uma vez, facilita o eixo. Tá? A prótese provisória, caracterizada ali, perfil de emergência, na verdade, contorno côncavo, né, para ficar expulsivo, para não ficar retentivo, alimento aqui, brilhantemente conduzido ali, né, pelo professor Mari e equipe, tá? É o resultado final da cirurgia com essa prótese capturada. Bom, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver a pergunta. Ah, valeu, Romano. Obrigado aí, tá, pela participação, cara. Bom, pessoal, para quem não viu, esse é o nosso site, meuplanicenter.com. Então é aqui, deixa eu mostrar, deixa eu mandar no chat para vocês. Então é aqui que vocês vão fazer os pedidos, né? Para quem, então aqui tem todas as soluções, tem equipe, tem os PDFs para baixar, as radiologias parceiras, tudo mais. Bom, aqui é o solicitar trabalho, então é aqui que vocês clicam para enviar o trabalho, ele abre a plataforma, né, onde você vai fazer o envio dos pedidos, tá? O login, senha, tudo mais, não vou entrar nesse detalhe agora. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre cirurgia guiada, eu tenho duas dicas. Primeiro é o nosso canal no YouTube, é só colocar meu Planning Center no YouTube. Tem muito conteúdo, muita aula no YouTube, tá? Tanto na aba de vídeos quanto na aula de ao vivo, tá? Tem algumas horas aqui de conteúdo, tá? E para quem quiser de fato aprender mais sobre um credenciamento em cirurgia guiada, a gente tem um credenciamento online, onde você tem todo o conteúdo teórico, é muito melhor do que o ao vivo, porque não há limitação de tempo. Então aqui eu consigo botar muito conteúdo. Então, você tem um credenciamento online, onde a gente passa para vocês todo esse conhecimento, tem embasamento teórico com mais profundidade do que foi passado aqui, tem descrição de todos os kits de cirurgia guiada aqui do país, como usa, como não usa, tem tanto hands-on quanto explanação teórica, tá? Enfim, a gente tem conhecimento completo lá na plataforma, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre cirurgia guiada, né? Falando um pouquinho da equipe técnica, as perguntas mais frequentes, tudo mais. Então, um curso bem completo para quem quiser aprofundar na cirurgia guiada, tá? O valor do curso, 1.190 à vista, tá? Mas, para quem estiver aqui na live e quiser adquirir, eu gero um cupom de R$ 300 de desconto, tá? Então, R$ 300 off para quem estiver aqui na live. Depois é só me mandar uma mensagem que eu gero o cupom para vocês. Mas, novamente, pessoal, isso aqui é só uma possibilidade. No nosso canal do YouTube tem muito conteúdo gratuito, só para quem quiser de fato se aprofundar sobre a técnica. Fica a recomendação do credenciamento online, tá bem? Voltando sobre o voucher que eu prometi para vocês, quando vocês quando vocês forem enviar o caso, vocês vão botar lá no, no pedido, né, na observação do pedido, pode botar dentro do campo de observação, não bota na parte antes, não. Vocês vão botar MPC 100 off. Tá? Tô mandando no chat. Então, quando vocês forem mandar o seu primeiro caso, é só digitar isso aqui lá, que aí o nosso atendimento vai saber que você tem R$ 100 de desconto no seu primeiro caso com a gente, tá bem? Um presente para todos vocês aí. Não precisa ser para guiada, não, tá? Pode ser para placa de bruxismo, pode ser para enceramento, pode ser para perioguide, pode ser para endoguide, pode ser para qualquer produto do Planning, tá? Então, um presente aí para quem está prestigiando o evento, aqui a live. R$ 100 de desconto no seu primeiro caso, tá bom?
Ah, respondendo aqui ao Alexandre. Alexandre, curso do Exoplan. Eu vou te mandar aqui o link dele. Deixa eu abrir aqui. Não, não é o tema daqui, tá? Mas vou mandar no chat aí para você. Mas é um curso só para planejamento no Exoplan, tá? Não é o tema do nosso bate-papo hoje, mas eventualmente, se você tiver interesse, fica à vontade. Vou deixar meu Instagram também, pessoal. Quem quiser me mandar um direct, te perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, é o @dr Pedro Duarte. Tá? Inclusive, para pedir o voucher de R$ 300 de desconto do credenciamento online, pode me mandar uma mensagem ou no grupo ou lá no direct, que eu gero o link com desconto para vocês adquirirem o curso, tá? O Biratã. Sobre credenciamento online, gostaria de saber se tem conteúdo completo de estotomia guiada. O Biratã tem, não ensinando a fazer guias, tem ensinando a operar, tá? Então, se você está perguntando nesse sentido, para você aprender a operar com a técnica, sim, tem. Agora, se você está querendo aprender a planejar, a fazer guias de osteotomia, não, não tem. Tá? O credenciamento é um curso para habilitar o cirurgião a trabalhar com a técnica. Tá? Não é um curso para ensinar ninguém a planejar. Tá ok? O enfoque é totalmente diferente. Então, para quem tiver interesse, vou botar aqui no chat o link do credenciamento online. E é isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Vou ficar à disposição no... com relação a valor. Flávio, eu mando a tabela do planning no grupo. Você está no grupo de WhatsApp da aula de hoje? Deve estar, né? Porque você recebeu o link para entrar. Então eu vou mandar a tabela lá no grupo e aí você vê os valores direitinho, tá? Vou mandar lá, assim que eu encerrar aqui, eu mando para você. Quais as indicações e contraindicações quando não é possível fazer guiado? Gabriel, contraindicação absoluta não há, tá? Existem alguns cenários que fica mais difícil, tá? E alguns cenários onde talvez a cirurgia convencional funcione melhor. Por exemplo, situação de abertura de boca muito limitada pode ser um dificultador para a técnica, porque tem que caber o guia, tem que caber a anilha, tem que caber o seu contraângulo com a fresa mais longa da guiada, porque ela é compensada, né? Então, a abertura de boca complicada, reduzida para dentes posteriores pode ser um dificultador, tá? Outros cenários, por exemplo, osso em lâmina, uma maxila atrófica com osso em lâmina muito grave. Mesmo com guia, a fresa tende a tocar naquele rebordo, naquela crista e desviar, tá? Então, fica indicada, você pode até utilizar o guia, a gente recomenda, mas fica indicada uma cirurgia aberta. Porque mesmo com guia, com anilha, com guia bem fixada, essa fresa toca no osso e tende a desviar, tá? Então, e não é incomum, não, é bem comum. Então, nesse tipo de cenário também fica indicado fazer uma cirurgia parcialmente guiada, tá? Ou em casos, por exemplo, uma mandíbula muito atrófica, onde você não tem certeza que vai conseguir botar esse guia na posição adequada. Pode ser também um fator de preocupação, tá? Porque você vai precisar reproduzir essa prótese em boca a mesma posição que foi tomografada, né? Então nem sempre é tão fácil. Mas veja que nenhuma delas é uma contraindicação absoluta, tá? E é, a partir da curva de aprendizado, quanto mais conhecimento de guiada você tem, mais relativas se tornam essas contraindicações, porque você sabe lidar com essas complicações, com esses complicadores, com esses impeditivos. Então, acabam não havendo contraindicações absolutas, tá? Flávio Oliveira, densidade. Não, assim, caso de pouca densidade não muda nada. Da implantodontia convencional. Inclusive, a implantodontia guiada não muda a implantodontia convencional. Então, você vai subfresar igual,
você pode subinstrumentar igual. Os mesmos recursos de fresagem à mão livre você vai ter para guiada. Então, por isso que também essa ideia de cirurgia fechada, cirurgia sem retalho, é falha. Tá? Então, por exemplo, você tem um osso pobre, você vai fresar uma fresa a menos, duas fresas a menos, não muda, é igual a implantodontia convencional. Tá? Quando você já vê no próprio planejamento, na própria imagem, ou sentiu na mão que o osso é muito pobre, você vai fresar, vai subfresar, por exemplo. Tá? Eventualmente, você fresou o implante e não deu torque. Você vai tirar o guia e vai fresar, vai aprofundar essa fresagem, ou por dentro do guia mesmo, enfim, dependendo do sistema, né? Você vai fresar mais, 1 milímetro, e vai entrar e vai descer mais esse implante à mão livre. Ou você vai botar um implante de maior diâmetro, ou as duas coisas, implante de maior comprimento e maior diâmetro para conseguir torque. Então, assim, não muda a implantodontia. O guia é só uma ferramenta. Mas isso não é um jogo de Lego, onde as coisas se encaixam e fica tudo lindo. Então, é implantodontia, tá? Não mudou. Só que você está com uma ferramenta fantástica de planejamento, onde você domina exatamente tudo que está acontecendo ali, né, toda a tridimensionalidade do teu paciente, do teu caso, e você tem uma ferramenta fantástica para orientar o melhor posicionamento tridimensional do seu implante, que é o guia impresso. Tá? Mas não muda a implantodontia convencional em função disso. Tá bom? Bom, mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, eu vou botar lá no grupo o link com o desconto do credenciamento online, se alguém tiver interesse. Tá? E vou também botar a tabela e mais informações do planning para quem tiver interesse. Meu Instagram também fica à disposição, tá? DR Pedro Duarte. E qualquer dúvida, só dá um alô. Muito obrigado a presença de todo mundo, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Gente que quer se diferenciar, gente que quer ir além, gente que quer sair da mesmice, que ultrapassa a zona de conforto. Então é um prazer dividir momentos com vocês aqui. Qualquer dúvida, conte conosco. Muito obrigado e até.